Olá, bem-vindo ao 12º episódio da primeira temporada das Escolas TV. Eu sou o Paulo Faustino, da Escola Dinheiro. Eu sou a Cristina Santana, da Escola Dinheiro. Hoje vamos falar sobre organização pessoal para blogueiros. E nós temos aqui um conjunto de vários tópicos que vamos abordar ao longo deste episódio. E vamos começar precisamente por um dos tópicos mais importantes, que é o planejamento diário. Esta questão do planejamento é importante principalmente para quem trabalha em casa ou quem trabalha por conta própria, que realiza todo o seu trabalho em casa. Quais é que são para ti as características principais ou os aspectos principais ao nível do planejamento diário? Eu acho que o planejamento é uma coisa importante para toda a gente, trabalha ou não em casa. Toda a gente tem que ter o dia bem estruturado para que ele chegue ao fim com todas as tarefas concluídas. Para quem trabalha em casa, o planejamento é uma das coisas mais importantes para ter sucesso. É preciso muita disciplina, muita organização e um planejamento muito bem estruturado para conseguir levar a cabo todas as tarefas de um só dia. Existem logicamente, uma série de questões e ajustes que podem ser feitos, dependendo logicamente de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Um dos aspectos principais, ou o aspecto base de toda esta questão do planejamento, é a organização das tarefas. Organizar as tarefas de forma a estruturar bem aquilo que se vai realizar no dia a seguir. Sim, nós normalmente falamos do planejamento do dia e estruturamos um dia como se fôssemos todos iguais, ou tivéssemos todas as mesmas tarefas para fazer. E efetivamente não é assim. Cada pessoa tem um tipo de tarefa, tem um tipo de obrigação, tem uma vida pessoal que tem que ser incluída nas suas tarefas, portanto cada um. O planejamento de um dia é uma coisa muito pessoal, não pode ser como nós normalmente falamos ao criar uma lista, como se toda a gente trabalhasse da mesma forma e tivesse o mesmo tipo de vida. Sim, a tal questão de que cada caso é um caso, né? Cada profissional é um profissional. E o planejamento que funciona para um pode não funcionar para o outro. Tem que ser sempre... No entanto, a lista de tarefas, por norma, está sempre associada a tarefas profissionais, coisas que são necessárias ser realizadas. Por norma, a concepção da lista de tarefas deve ser realizada no dia anterior. Sem dúvida. No dia anterior, para quando se iniciar o dia, saber-se concretamente o que é necessário fazer e quais é que são os passos a dar ao longo do dia. Sempre no dia anterior, e muitas das tarefas até são semanais, são coisas que todos os dias estão na lista de tarefas, basta apenas acrescentar uma ou outra que naquele dia vão ser necessárias. Outro dos aspectos é a limitação do tempo por tarefa, ou seja, definir tarefas por blocos ou períodos de tempo, que é um aspecto importante. Normalmente, a grande maioria das pessoas que trabalha com listas, cria listas de tarefas, sem ter noção do tempo que cada um ocupa. Depois a primeira tarefa acaba por ocupar 4 ou 5 horas, o resto do dia fica completamente desorganizado. Essa é a forma mais fácil de chegar ao final do dia frustrado, é criar uma lista enorme de tarefas e não conseguir fazer metade. Antes de criar uma lista é preciso ter consciência daquilo que somos capazes de fazer e do tempo que vamos precisar para fazer cada uma das tarefas, cada uma das coisas que temos que fazer no dia. Portanto, é preciso, além de ter noção do tempo, ter noção das nossas capacidades, das nossas necessidades em termos pessoais também. Sim, mas a questão de criar uma lista de tarefas e definir concretamente os timings e o tempo que cada tarefa ocupa, permite-me, por exemplo, criar uma lista de tarefas que me ocupe só 8 horas, em vez de estar a colocar uma lista de várias coisas quando eu sei à partida que a primeira tarefa vai-me ocupar 4 horas. Óbvio, e se num dia tu não tiveres 8 horas disponíveis para trabalhar, tiveres apenas 4 ou 5, tens que ter noção que naquele dia que vais planear, fazer o planejamento daquele dia de trabalho, tu não vais poder incluir todas as tarefas. Exatamente. Porque senão, quando chegares ao final do dia não conseguiste fazer metade, vais ter que passá-las para o dia a seguir, juntar com as do dia a seguir, e quando chegares no final da semana tens um dia inteiro de trabalho que não conseguiste concluir. Pronto, isto em termos concretos, poderíamos falar, por exemplo, de tarefas como a produção de textos, gerenciamento de mídias sociais, leitura de conteúdos em outros blogs, e-mails. Podíamos falar de basicamente todas aquelas tarefas que são basicamente inerentes a todos nós, blogueiros, que devem ser esquematizadas dia a dia, consoante o tempo disponível para trabalhar, e isto
varia dependendo se a pessoa trabalha em casa a tempo inteiro ou se é blogger a part-time ou se tem um emprego como primeira opção. Esquematizar bem as ideias por blocos de tempo para saber concretamente quanto tempo é que cada uma das tarefas ocupa. E então ter uma lista de tarefas específica para aquele dia que ocupe somente o tempo que ele tem disponível. E esquematizá-las também por necessidades. Prioridades. Sim, e não só. Há uma questão de prioridades que tem que ser sempre tida em conta e necessidades. Há pessoas que precisam das redes sociais para trabalhar. Exato. E nesse caso elas vão ter que lhe disponibilizar muito mais tempo do que aquelas que não precisam, que usam as redes sociais de forma lúdica. Normalmente, quando se escreve acerca do planejamento diário, dá-se sempre muito relevo a essa situação, que é utilizar o menos tempo possível as redes sociais, mas isto também depende de caso para caso. Há pessoas que utilizam as redes sociais de forma profissional e essas vão ter que usá-las mais tempo do que aquelas que utilizam de forma lúdica. Portanto, tem que se organizar por tarefas, as tarefas por prioridades e por necessidades. Quem precisa das redes sociais para trabalhar vai usá-las mais tempo do que quem não precisa e vai utilizá-las mais vezes durante o dia. Aqui é quem não precisa vai usar ou deve usar o mínimo de tempo possível e o mínimo de vezes possível durante o dia, pelo menos enquanto está a trabalhar. Exato. E disponibiliza o final do dia, à noite, para depois utilizá-la por mais tempo. E quem precisa para trabalhar, não podemos ser tão taxativos. A pessoa vai precisar de ir lá mais vezes durante o dia, vai precisar de utilizar mais tempo. Não pode é perder o foco. Não pode esquecer-se que foi ali só para trabalhar. E isso vem precisamente ao encontro do nosso ponto seguinte, que é as atividades lúdicas para quebrar o stress. Ou seja, as redes sociais também podem ser utilizadas dessa forma. Utilizar as redes sociais como uma quebra daquela rotina, porque, obviamente, e tanto tu como eu vivemos essa experiência no nosso dia-a-dia, trabalhar constantemente ou várias horas consecutivas à frente de um computador é muito desgastante. Quando se faz uma quebra pelo meio... Se formos para as redes sociais para fazer quebra, continuamos à frente de um computador. Do Sim, meu ponto de vista, não também, é a melhor opção para quebrar... Sim, eu estava a dizer quebrar no sentido de estar sempre a processar informação. Não estás a trabalhar, estás a utilizar de forma lúdica, mas continuas à frente de um computador sentado. Do meu ponto de vista... o ideal é sair de casa e beber um café... E perdes-te muito menos, porque quem continua no computador e apenas vai para a rede social e vai para um chat e vai para, sei lá, falar com os amigos, continua a estar no computador, vai-se perdendo, vai perder a noção do tempo. Se sairmos de casa, se formos tomar um café com amigos, se formos à rua apanhar ar, se definirmos meia hora para ir fazer uma corrida, nós não vamos demorar mais que esse tempo. Exatamente. É mais difícil perdermos no tempo quando fazemos qualquer coisa fora de casa, quando saímos, e é muito mais saudável para nós, quando voltamos. em todos os sentidos. E quando voltamos. Claro, do que tentar quebrar a rotina só ainda uma rede social. Perde-se muito foco, perde-se muito tempo e não quebra nada. O perder o foco também tem a ver com outro aspecto do planejamento e da organização do dia-a-dia, que tem a ver com o evitar as distrações. Ou seja, durante o período de trabalho, quando se está a produzir, é necessário saber evitar determinadas distrações. Caiu um e-mail novo, qual é que é a necessidade que a pessoa tem no imediato? Ir ver o que é que chegou. Redes sociais é a mesma coisa, chats, MSN, Gtalk, todas essas... Evitar distrações é sem dúvida o mais difícil para quem trabalha em casa. Sim, é o mais difícil. Evitar as distrações é mesmo muito difícil. Porque entra um e-mail, nós vemos que entra um e-mail, há sempre a curiosidade, é muito difícil controlar. A televisão, um barulho, tudo serve para nos distrairmos. Evitar as distrações é, do meu ponto de vista, o mais difícil. Isso também não é impossível. Isso também tem a ver inclusive com o vídeo que eu fiz com o Luciano sobre trabalhar em casa, em que eu lhe dizia que, por exemplo, a televisão é uma das coisas que eu não ligo, não uso no meu dia-a-dia. Eu ligo. E porque eu também tenho consciência, além de trabalhar o meu processo criativo, é um distrator, é um enorme distrator. Depende de caso para caso. Pronto. Há pessoas que se distraem com a televisão, há pessoas que precisam da televisão, há pessoas que precisam de música, há outras pessoas que não conseguem trabalhar com absolutamente nada. Do meu ponto de vista... Do meu ponto de vista, a forma mais fácil de evitar distrações é ter sempre em mente qual é o teu objetivo. Exato.
e tu aí vais conseguir. Porque cada vez que houver uma coisa que te distraia, tu vais-te lembrar de qual é o teu objetivo. Não, eu quero acabar isto e tenho este tempo para acabar, portanto eu vou ver isto depois. Eu, por exemplo, uma das coisas que funciona bem para mim é a pressão do horário. Quando eu olho para o relógio e penso, já só tenho 2 ou 3 horas, tenho que fazer isto, e eu aí elimino automaticamente todas as distrações e foco-me naquilo para conseguir despachar dentro dos timings que eu tinha. Sim, porque prevaricando uma vez, que é o que acontece muitas vezes, é só tenho meia hora, se calhar é melhor deixar para amanhã. Pois. Isto acontece constantemente com muita gente e acontecendo uma vez vai acontecendo muitas outras. Isso comigo do horário funciona muito bem, principalmente quando adormeço, por exemplo, e falho a minha hora de acordar, eu olho para o relógio, ok, já só tenho X tempo até a hora do almoço, e eu naquela hora e meia, 2 horas, eu estou ali, e consigo fazer aquilo que supostamente era para fazer em 3 horas, consigo fazer em 2. Porque elimino as distrações. Eu, felizmente, tenho sempre a mesma hora de acordar e não me é permitido sequer adormecer. Eu também tenho sempre a mesma hora de acordar. Às vezes falho. Eu não posso. Mas se por acaso acontecer, eu depois tenho mais dificuldade em pegar o ritmo. Sim, porque só o stress de ter adormecido já me vai atrapalhar um bocadinho. Outro aspecto, bloco de notas ou Evernote são duas ferramentas que basicamente são a mesma coisa, só que o bloco de notas é em papel e o Evernote é online, para esquematizar ideias, tomar notas, porque, e isto tem também a ver com o vídeo que eu fiz recentemente com o Miguel, tem a ver com o facto de, quando nós temos uma ideia, temos sempre a consciência de isto é uma ideia tão boa que eu nunca me vou esquecer dela. E no outro dia já ninguém se lembra. Então é necessário ter um bloco de notas, que serve não só para isso, mas logicamente para uma série de outras tarefas que acabam por surgir durante o dia-a-dia. Alguém te pediu alguma coisa e tu anotas, eu tenho que fazer isto. Ou tiveste uma ideia, anotas a ideia. Ou pensaste numa coisa, se calhar podia publicar isto no meu blog, ou se calhar podia publicar isto na minha página de fãs, e anotas a ideia. Ao longo de um dia surgem tantas coisas ao mesmo tempo que nós acabamos por falhar. O bloco de notas, eu uso sempre o bloco de notas. E continuo a preferir o papel. Não sei se devia dizer isto. Mas adoro o meu bloquinho de papel e a minha caneta porque tomo sempre nota das coisas. Além de servir para nós não nos esquecermos de nada, serve também para tu libertares a cabeça daquele pensamento. Sim, quando tu tens uma ideia, quando tens uma tarefa, quando não te queres esquecer de uma coisa, normalmente ficas com aquilo em mente e aquilo vai estar a ocupar muito o teu pensamento. Exatamente. A partir do momento em que escreves, sentes-te à vontade e podes voltar a raciocinar sobre outros assuntos sem ter que estar sempre a pensar naquilo. Isso eu acho que é muito bom, não só para não esquecer, mas também para te deixar descontrair. Ok, já não me vou esquecer porque já escrevi, já posso pensar noutras coisas. Exatamente. Gerenciamento de e-mails e redes sociais por blocos de tempo. É difícil, é muito difícil. Mas funciona. Mas funciona. É um aspecto que é complicado e é muito complicado. Eu tenho um bom exemplo, o Guilherme Mazeto, que trabalha connosco nas escolas. Ele, por exemplo, só acessa o e-mail 2 vezes por dia. De manhã e depois do almoço por volta das 5 horas. E ele cumpre à risca esse período. E ele sabe que à partida não existe nada que seja tão urgente de resolver no imediato, ou seja, chega um e-mail e eu tenho que resolver uma coisa já, porque essas coisas podem esperar. E então vamos ver o e-mail por blocos, períodos de tempo, o que for urgente, alguém telefona ou alguém chega até nós de uma outra forma quando for realmente urgente. A grande maioria dos e-mails não são urgentes. E como não são urgentes, 2 blocos, 3 blocos de tempo, de manhã, tarde e noite, são suficientes. No meu caso, 90% dos e-mails não são nada. Não são nada. É o spam para aumentar coisas no corpo. Além de não serem urgentes, Além de não serem urgentes, não são mesmo nada. A não ser um fator distrator. Mais nada. Sim. Eu acho que 3 vezes ao dia é o ideal. Manhã, seguir ao almoço. Exatamente. E à noite. No final do dia de trabalho. 3 vezes ao dia acho que é o suficiente e chega perfeitamente para deitar 90% dos e-mails no lixo. Sim, é verdade. Aliás, eu sentir-me-ia muito melhor se não tivesse a ler aquelas coisas de aumento corporal a cada 5 minutos. A cada 5 minutos.
Não, mas falando sério, o gerenciamento de mídias sociais é outro aspecto importante e tem a ver também com aquilo que estávamos a falar. Para quem não precisa de estar constantemente a atualizar páginas, trabalhar para blogs funciona bem. A mesma questão com os e-mails. Eu acho que há uma forma, para quem trabalha em casa, muito simples de fazer isso, tanto o e-mail como os mídias sociais. De manhã, enquanto toma um café, vê-se o e-mail, vai-se ao Facebook, vai-se ao Twitter, vê-se pelo menos os tópicos das redes sociais e depois trabalha-se. E a seguir ao almoço é a mesma coisa. Antes de começar a trabalhar, passa-se ali, com um tempo limitado e consciente que não é ultrapassar esse tempo. Exato. Descontraídamente, passa-se um bocadinho nas redes sociais e vê-se o que é que se passa, o que é que está a acontecer. E volta-se a trabalhar. Exatamente. No final do dia, a mesma coisa. Eu aproveito sempre o meu cafezinho antes de começar de manhã e antes de começar à tarde para passar, ver o que é que se passa, o que é que os amigos andam a fazer, quais são as novidades e depois trabalho. Exatamente. Foco nos objetivos. Este aspecto também tem a ver com outros episódios que nós já fizemos nas escolas TV, que tem a ver com a motivação. A dificuldade que as pessoas têm ao trabalharem em casa, ao trabalharem com blogs, de serem automotivadas para atingirem os seus objetivos. E é precisamente isso, o foco no objetivo. Quando existe um foco no objetivo, nós temos uma maior tendência de sermos motivados ou automotivados para o atingir. Como é que tu geres essa situação, por exemplo, no teu dia-a-dia, os objetivos? A motivação é... A motivação tem várias coisas, não é só o objetivo, é o dinheiro que as coisas dão, é o retorno que as coisas dão. Os resultados em termos financeiros e em termos pessoais são por si só uma boa motivação. O foco no objetivo e a motivação podem passar por pequenas conquistas. Sim, aliás, nós também já falámos nisso, que é tornar um objetivo grande em 10 objetivos pequenos. Precisamente. E ir aos poucos tornar o objetivo deste mês em objetivos semanais. E tornando os objetivos semanais em objetivos diários. Exatamente. Eu não vou querer cumprir isto este mês, eu vou querer cumprir isto esta semana e eu vou querer cumprir isto este dia. Hoje, amanhã, no outro dia, e todos os dias vou ficar feliz por ter conseguido cumprir. Quando chego ao fim da semana, consigo comemorar a semana inteira, porque eu festejo aquilo, eu consegui chegar ao final da semana e fazer tudo o que eu me tinha proposto. E quando chegar ao final do mês, os resultados vão falar. Isso é outro aspecto importante, que é comemorar as conquistas. Sempre, sempre. Eu consegui, fantástico. Comemorar as conquistas, e isto, logicamente, de pessoa para pessoa, pode variar. Há quem comemore, por exemplo, conquistas, vai jantar fora, ou compra alguma coisa para ela, ou... O leitor perguntava no outro dia como é que eu festejava, o que era isto de festejar as conquistas, como é que eu festejava. Às vezes nem é preciso fazer nada, eu posso festejar comigo próprio, sim. Posso ficar contente comigo próprio, posso me sentir satisfeito. Uma realização pessoal. Mas também posso chegar ao final do mês e dizer fantástico, o mês correu tão bem, vamos jantar fora, vamos sair porque eu consegui fazer aquilo que me tinha proposto e vai-me dar vontade do mês a seguir conseguir fazer muito mais e comprar qualquer coisinha porque consegui mais dinheiro ou porque consegui trabalhar mais, produzir mais e consegui receber mais dinheiro este mês, fantástico, comprei uma roupa nova, uns sapatos. Sim, é uma comemoração daquilo que eu consegui atingir. Comemoração no feminino, atenção. Se é um leitor, por favor, não compre sapatos de salto alto, não vale a pena. Mas pode comprar sapatos na mesma. O seu estilo de vida é um privilégio. Esta foi uma das coisas que tu escreveste num dos teus artigos e que eu concordo absolutamente. Para quem trabalha em casa ou por conta própria, não há frase melhor do que esta, que é: o seu trabalho é um privilégio. A forma de trabalhar, o estilo de vida. O seu estilo de vida é um privilégio. E efetivamente é um privilégio. Eu não tenho um patrão, eu não tenho uma hora para acordar, eu não tenho uma hora para meditar, eu não tenho ninguém a dizer-me o que é que eu tenho para fazer. Claro que tenho. Tenho, mas sou eu a mim próprio. Sou eu a mim próprio. Não, temos. Não é de forma. Sim, pessoal, não é. São os leitores que nos estão a dizer nós precisamos de mais. Mas não é uma exigência. É uma exigência saudável. Mas é uma exigência saudável. É uma exigência que tu podes gerir, é só essa. Exato. É esse o ponto forte do privilégio que nós temos em poder sermos nós a gerir o nosso tempo, a fazer aquilo que nós gostamos, quando nós gostamos, da forma que nós gostamos.
E eu sempre fui uma privilegiada neste sentido, mesmo quando não trabalhava em casa, mas agora dou muito mais valor. Mas isso é outro aspecto que é importante ao nível da organização pessoal, que é o ter consciência de que se tem uma vida diferente da das outras pessoas, da grande maioria das outras pessoas, e ver isso como um privilégio, sentir isso como uma coisa boa. E isso é bom para o trabalho. Valorizar aquilo que se tem. Exatamente. E isso é bom para o trabalho. Nós reclamamos tanto quando temos patrões que reclamam, e a hora de levantar e a hora de deitar, que nós temos que o cumprir na mesma, porque senão não vamos conseguir fazer nada. Mas vamos consegui-lo na hora que nós estipularmos para isso, sem ninguém nos dizer que tem que ser àquela hora. Mas vamos ter que fazer a mesma. Claro. A maior parte das coisas que nós fazemos quando trabalhamos por conta de outra, fazemos quando trabalhamos por conta própria em casa. Só que na nossa cabeça aquilo é tudo muito mais leve, porque nós é que podemos gerir, nós é que podemos fazer, mas temos que ter as mesmas responsabilidades, ou mais ainda. Mais ainda. Eu diria mais ainda. E esse é um dos aspectos que, do meu ponto de vista, é onde a grande maioria dos profissionais autónomos falham. Nem toda a gente sabe trabalhar sem... Sim, mas isso, sem cada caso é um caso, e logicamente há pessoas que vivem de forma tranquila e há outras que se sentem muito pressionadas pelo facto de dependerem só delas e do trabalho delas. A questão é necessário ter consciência que isto de trabalhar em casa, de não ter patrões, isto tem uma enorme responsabilidade. É necessário ter horários, é necessário ter esquemas de trabalho, é necessário planejar os dias, é necessário fazer aquilo tudo que supostamente o nosso patrão fazia por nós, porque ele chegava ao pé de nós e dizia-nos tens que fazer isto, isto e isto. Agora somos nós que temos que fazer. Era ele que dizia tens que chegar às 9h30 todos os dias e agora somos nós que temos que fazer. Ou seja, é exatamente a mesma coisa, só que temos que ser nós a fazer tudo e temos que ser nós a motivar-nos para tudo. Nem toda a gente consegue, porque nem toda a gente consegue trabalhar sem ter alguém sempre a chamar à razão. Sim. Há pessoas que precisam ter todos os dias alguém que pergunta então já está feito, então o trabalho já está terminado. Há pessoas que precisam disso, sim. que não conseguem ser elas próprias Isso até é mais... a gerir isso e a auto-obrigarem-se a fazer as coisas sempre de alguém. E quando é assim, mais vale assumir que não se consegue fazer sozinho. Sim, isso funciona bem, por exemplo, nos freelancers, porque trabalham com clientes e o cliente liga a pedir e a pressionar e etc. Agora, quando se trabalha como blogger, ninguém me vai telefonar a dizer escreve um texto. Isso não acontece. Portanto, ou se tem vocação, interesse e gosto e se consegue, ou então tem que se ter consciência que é difícil e que se é difícil e se não se consegue, tem que se procurar uma solução. Exatamente. Eu penso que nem toda a gente conseguirá, porque cada pessoa é uma pessoa. E nem toda a gente consegue, por muito motivada que seja, viver sem uma pressão externa, viver sem uma obrigação externa. E aí não vai conseguir trabalhar em casa. Exatamente. Obviamente. Hábitos e rotinas motivadoras. Tem um pouco a ver com aquilo que nós estávamos a falar, mas tem essencialmente a ver com o facto de não fazermos só aquilo que é suposto fazermos, mas fazermos também coisas que nos façam sentir bem. E que sejam motivadoras. A nossa vida não é só trabalho. A nossa vida não é só trabalho. É necessário um conjunto de outras coisas que são motivadoras por si só também. Além do trabalho, logicamente. Tudo o que fizer sentir bem, que te faça sentir bem enquanto pessoa, vai-te fazer sentir motivado para muitas outras coisas. Nesta questão dos hábitos e das rotinas, existem aqui alguns aspectos que são importantes. Dormir bem, uma boa alimentação, exercício físico, todas essas questões que tu também já falaste em artigos na Escola de Dinheiro e que são importantes. E há um dos aspectos que a grande maioria descura, que é o exercício físico, a importância do exercício físico no dia-a-dia. Porque é bom não só porque emagrece, ou porque queima calorias, é porque faz bem à mente. E para quem trabalha todos os dias sentado. Exatamente. São 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, em que a cabeça está focada em tudo, menos no trabalho. O desporto é bom para tudo. E ajuda a dormir bem. Ajuda a relaxar, ajuda a ser mais produtivo quando vamos trabalhar. Eu faço ginásio de manhã e adoro ir ao ginásio, voltar para casa, tomar um banho e trabalhar. Porque sinto-me muito melhor do que se me levantar da cama e for para o computador. Já saí, já acordei, já despertei, já fiz exercício e as coisas saem com muito mais facilidade do que quando a gente sai da cama com aquela preguiça ainda e vai para o computador e fica assim um bocadinho à espera que as ideias venham. E ao final do dia, que eu também gosto, ao final do dia, depois de um dia de trabalho,
voltar a fazer qualquer coisa, Sair ir um correr, bocadinho. fazer um desporto com amigos, acaba por se conviver, a vida social é muito importante e ajuda-nos a motivar muito também. Os nossos amigos fazem-nos sentir bem e ajudam-nos a sentir bem connosco próprios, portanto vão-nos motivar também para trabalhar. Tudo o que nos motiva externamente. Externamente é positivo. Não só os ganhos que nós conseguimos com o nosso trabalho, mas todos os fatores externos que nos motivam, que nos fazem bem, dão-nos motivação para trabalhar. Sim, perfeitamente. O exercício físico é também bom para quebrar a rotina, para quebrar o stress do trabalho. Física e mentalmente Acontece muito e acontece com praticamente todos nós, que é num dia em que nós não estamos bem ou estamos aborrecidos com alguma coisa, se nós sairmos para praticar exercício físico, quando voltarmos a casa estamos bem. Que é bom para aliviar o stress, para aliviar as preocupações, para aliviar os problemas. E vamos dormir bem e no outro dia o dia vai ser muito melhor. Que isso é outra questão, que é trabalhar em casa, e o Luciano já falou nisto na escola freelancer, relativamente à postura do trabalhar direito, com uma boa cadeira, com isto, ergonómica, etc., lá, causa problemas ao dormir. Causa efetivamente problemas ao dormir. O trabalhar em casa, as preocupações, ter que atingir objetivos, ter que atingir resultados, ganhar dinheiro, etc. A gente leva isso tudo para a cama. Sim, e eu concordo que todos os pontos devem ser tidos em conta. Uma boa alimentação, uma boa cadeira, uma boa mesa. Mas não resolve tudo. Sim, é lógico. Se nós não sairmos de casa, se não praticarmos desporto... Praticar desporto, sair para beber um café com um amigo. Claro. No entanto, esta questão do sair para beber um café com um amigo também é importante que a gente faça aqui uma ressalva, que é, durante o horário de trabalho, não. Ou seja, se eu estou a produzir e chega um amigo, vamos beber um café. Sim, não vamos. Não vamos beber um café. Mas atenção, tu podes ter pausas durante o dia. Sim, mas são pausas programadas. Óbvio, não é uma coisa sim. espontânea. Não estou a trabalhar e como estou em casa aparece lá um amigo, vamos beber um café. Não, agora não vou beber um café porque eu estou a trabalhar. Não, desculpa, eu só vou tomar café daqui a 1 hora. Exatamente. Daqui a 1 hora é que eu tenho meia hora de pausa. Tem que haver rigor. Devemos parar de X em X horas, no máximo de 4 em 4 horas, mas no máximo dos máximos. E sim, se um colega nos convida para um café, não gostei nada de dizer agora não. Claro. Daqui a 1 hora, daqui a meia hora, eu vou descansar meia hora e eu vou tomar café contigo. Exatamente. E é necessário haver algum rigor neste aspecto. É necessário. É muito difícil também, porque normalmente quando se trabalha em casa os amigos acham que a gente está em casa. Mas estás em casa. E os pais é a mesma coisa. Quem vive em casa dos pais passa por isso. Eu passei por isso nos meus primeiros anos, que era, filho, chega aqui e faz-me isto. Mas, mãe, eu estou a trabalhar. Sim, mas já vai. Mas estás em casa, também não me ajudas em nada. Mas eu estou em casa porque estou a trabalhar em casa. Não é porque estou em casa sem fazer nada. Sim. E é importante ser rigoroso. É importante ser rigoroso nisto, tanto a nível familiar como a nível social. É importante haver rigor. Porque é rigor para os outros, mas é rigor para si também. Claro. É você definir, eu estou a trabalhar. Eu trabalho estas horas e estas horas. E a partir deste momento, quando eu estiver a trabalhar, não se passa mais nada. Eu estou focado no meu trabalho. Simples. Sim, é muito simples. Porque quando fores tomar café, vais descontraído. Porque já fizeste o que tinhas a fazer. Normalmente, quando nós paramos o trabalho para tomar café, vamos estar a tomar café, mas em stress. E eu tenho que voltar, eu ainda não fiz isto. E das duas, uma. Ou não vamos estar a tomar café de forma descontraída porque temos coisas que deixamos por fazer. Ou vamos descontrair demais e as coisas não vão ser feitas. Pois, que também acontece. É necessário ser rigoroso tanto na ida como na volta. Óbvio. Pronto, em termos de organização pessoal e rotina, é mais ou menos isto. Lógico que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Aquilo que funciona para mim não funciona para ti e vice-versa. Sim, nós temos hábitos muito diferentes. Nós temos hábitos diferentes. Eu, por exemplo, custa-me imenso levantar para ir para o ginásio. Prefiro ao fim do dia. E pouco. Só de vez em quando. Eu prefiro de manhã e à tarde. Só de vez em quando. Mas pronto, isto são logicamente padrões ou temas ou ideias, estratégias um pouco mais generalistas que depois precisam de adaptação caso a caso. Você pode logicamente agarrar em meia dúzia destas estratégias, tentar aplicá-las ao seu dia a dia e depois obviamente fazer os ajustes necessários. Ok, não consegue estar 4 horas seguidas a trabalhar e fazer uma pausa de meia hora? Ok, faça de 2 em 2 horas, não tem problema. O importante é criar um esquema que funcione e, acima de tudo, ter as listas de tarefas bem organizadas, horários bem organizados e com ser cumprido. É preciso não ter medo de experimentar.
Primeiro que nós chegamos a uma rotina que funciona, nós vamos fazendo muitas experiências. E é bom experimentar, porque esta pode estar a funcionar bem, mas pode haver uma que funcione ainda melhor. Portanto, não há que ter medo de experimentar, experimenta, se não funciona assim, ainda não é bem isto que eu quero. Durante a semana que vem eu vou fazer de outra forma, eu vou experimentar de outra forma, até chegarmos a um estilo de vida que nós consideramos que é rentável, que produz que é prazeroso. Bem, exatamente, e que nos dá prazer em ter. É importante. A nossa vida é um privilégio. Temos é que saber aproveitá-lo. E, logicamente, a minha t-shirt de hoje, imitando o Miguel Lucas, que ele faz isto sempre nos episódios, diz Change Your Mind. Portanto, se tem alguma dificuldade, é necessário abrir um bocadinho a mente e ajustar as coisas e tirar prazer delas. Mesmo trabalhando em casa, com blogs, sendo um blogueiro profissional, ou mesmo não sendo um blogueiro profissional, ou trabalhando só em part-time, é necessário haver rigor. E é necessário também de retirar o prazer das coisas. Ser organizado, e isso é aqui com a Regina, que ela sabe isso melhor do que ninguém, ser organizado é importante, porque as coisas fluem e acabam por... E não é uma obrigação. Nós normalmente é que associamos a organização a uma coisa muito complexa, que precisa de burocracia, que precisa papelada. Completamente. Normalmente achas que ser organizado é uma coisa que é uma grande seca. E não é verdade. Ser organizado é apenas ter um método de trabalho que se segue, mais nada. É simples. Regina, obrigado por esta companhia e por estas excelentes dicas e estratégias. Este foi o nosso 12º episódio da primeira temporada das Escolas TV. Não deixe de subscrever o nosso canal de vídeos no YouTube, em youtube.com/escolastv, e também seguir os nossos perfis nas mídias sociais, em twitter.com/escolasplus, e seguir também a nossa comunidade de fãs no Facebook, em facebook.com/escolasplus. Não se esqueça, para a semana temos um novo episódio. Contamos consigo. Até lá!